Charging our battery, and now we are full of energy. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We're functioning automatic, and we are dancing mechanic. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Я твой слуга, я твой работник. Я твой слуга, я твой работник. We are programmed just to do anything you want us to. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots.
boing, boom, chuck, boing, boom, chuck, boing, boom, chuck, boing, ping, boom, chuck, ping, 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 boing, ping, boom, chuck, 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 boing, ping, boom, chuck, 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 boing, ping, boom, chuck, 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 chuck. Music non-stop. Techno pop. Music non-stop. Techno pop. Boing, ping, boom, chuck, boing, ping, boom, chuck, boing, boing, ping, boom, chuck, ping, ping, boing, ping, boom, chuck, boing, 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 boom, boom, chong, boing, ping, boom, chuck, boing, ping, boom, chuck, boing, 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 ping, boom, chuck, boing, ping, boom, chuck, boing, boing, chuck, chuck, boom, chuck, ping, boing, ping, boom, chuck, boing, boing, ping, boom, chuck, boing, boom, boom. Boing, ping, boom, chuck, chuck, ping, ping, boing, ping, boom, chuck, ping, ping, boing, ping, boom, chuck, chuck, 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 ping, boing, ping, boom, chuck, ping, ping, boing, ping, boom, chuck, chuck, boing, ping, boom, chuck, boing, 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 ping, boom, chuck, boing, chong, boing, chuck, ping, chuck, boom, chuck, ping, boing, ping, boom, chuck, boing, boing, ping, boom, chuck, boing, boing, ping, boom, chuck, boing, 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 ping, boom, chuck, boing, boing, ping, boom, chuck, boing, 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 ping, boom, chuck, boing, chong. Bom dia. Pouca gente, o que está acontecendo? O pessoal tem que entrar. Vamos lá. Aos pouquinhos todo mundo vai entrando. Bom dia, bom dia. Pessoal, avisem os colegas de vocês que está tendo chamada normal, né? Eu estou vendo que estão tendo muitas faltas. Perigoso isso. Bom dia, bom dia. Hoje, as instituições de direito, principalmente em Maringá, acordam muito tristes, né? O professor Carlos Alexandre, informamos aos acadêmicos também, se vocês tiverem colegas no Sesumar, né? O professor Carlos Alexandre, que é ex-coordenador do curso de Direito lá do Unisesumar, atualmente era professor permanente tanto do curso de Direito quanto da pós-graduação, faleceu hoje em decorrência do corona, do Covid-19, muito triste, muito amigo de muita gente aqui da instituição, né? Éramos colegas, então todo mundo nesse meio acaba se conhecendo, né? E é muito triste quando se perde pessoas próximas, assim, né? Que a realidade bate na nossa cara. Então isso nos faz lembrar esse momento triste, nos faz lembrar e nos dá a obrigação de lembrar para vocês que se cuidem, né? A gente está no pior momento que a gente já esteve da pandemia, né? Esse certamente é o pior momento da pandemia que a gente já esteve.
nossos hospitais lotados, né? A gente percebe que, apesar do lockdown, as pessoas continuam nas ruas. Isso é extremamente perigoso, né? Se você tiver um problema qualquer aí relacionado ao Covid ou não, o seu atendimento médico vai ser muito dificultado, né? Porque o pensamento é esse, entendam. O fechamento não é para o Covid. O fechamento é para a saúde pública. Se você sofre um acidente, se você tem qualquer outro problema, os hospitais não têm mais como atender a demanda, né? E também sobre o Covid, que é uma doença que vem deixando a gente cada dia mais preocupado, com vítimas todos os dias. A gente teve recordes nos últimos dias, recordes absurdos, recorde de mortes. O descaso está claro, né? O descaso do poder público, que parece que não sente o impacto dessas mortes, são famílias, né? O número de mortes é terrível, é assustador, é alarmante. Eu espero que todos vocês se sensibilizem como bons seres humanos, né? Não se inspirem em seres humanos que não sentem nada as mortes, né? Por mais triste que isso pareça. Tem muitos seres humanos que não sentem nada essas mortes, mas eu sei que vocês são pessoas boas. Então, se cuidem, porque isso agora vocês já podem perceber que as pessoas próximas estão indo, né? Porque está muito fora do controle. Reconhecidamente, o Brasil já é considerado no paradigma internacional o país que menos age contra essa pandemia, né? A pior forma de se tratar a pandemia é a do Brasil. Isso não adianta culpar só as pessoas, né? A gente está estudando aqui filosofia da polis, e a filosofia da polis já diria lá, há mais de 2.500 anos atrás, que a polis é responsável direta pelo ato ético da sua população. E reconhecidamente no mundo, a gente está sendo reconhecido como o país que mais maltrata a saúde pública em decorrência da pandemia. Ou seja, essas mortes diárias têm responsabilidade direta nossa e do poder público. Nossa, quando a gente não se comporta, mesmo apesar de um poder público responsável, a gente não se coloca no lugar de responsabilidade, ou que coloca o discurso econômico, meritocrático, tecnocrata, como justificativa de 4.000 mortes em 2 dias, como se essas mortes fossem apenas números. Eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram familiares aí com esse vírus e sabem da preocupação que isso causa. Hoje, infelizmente, a gente perde um colega aqui também na cidade, um professor muito importante lá no Sesumar, já foi coordenador de curso. Então, isso nos faz refletir. Essa fala vem dessa reflexão, porque cada perda que vem relacionada a esse vírus nos faz lembrar de muitas coisas e nos deve fazer refletir de muitas coisas além da dor natural de uma perda. Bom, mas então, sem mais delongas, né? Essas falas eu achei importante para esse momento. Acho falas importantes, mas vida que segue, né? Vida que segue. E vamos agora para nossa aula do dia. Espero que todos vocês tenham acordado bem, tomado o seu cafezinho.
nessa minha xícara escrita para alguém muito especial, provavelmente ganhada de alguma tia, né? Mas seguimos então, pessoal. Bom, hoje a gente vai romper com um paradigma, apesar de mantê-lo ainda dentro da estrutura grega, ou seja, dentro da filosofia antiga, da filosofia clássica, né, pós-socrática, ainda mantendo nesse corte. Apesar de em um bimestre só a gente não poder ver tudo que nos interessaria dentro da filosofia antiga, né? Eu gostaria que a gente pudesse trabalhar os pré-socráticos, outros pensadores gregos, inclusive algum pensamento romano, principalmente nas poesias. Mas, claro, o nosso corte tem que ser delimitado, né? Porém, os dois filósofos mais clássicos da estrutura grega são incontornáveis, né? Então, a partir de Platão, que a gente aproveita também e vê Sócrates, né? É um dos pensamentos mais clássicos e mais bem desenvolvidos, e juntamente com ele, posterior, a gente tem Aristóteles, né? Os dois grandes pensadores da humanidade, né? Alguns teóricos entendem, inclusive, que filósofos são só Platão, Sócrates e Aristóteles, né? Outros dizem que filosofia é Platão, Aristóteles e Kant, o resto é só nota de rodapé. Ou seja, por aí, no meio teórico, a gente já consegue compreender a importância desses autores para a história do pensamento, né? Porque quando a gente fala de filosofia, a gente fala necessariamente em história do pensamento, né? Da reflexão, ou seja, o pensamento é a reflexão que dá origem, né? Quando a gente tem, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, quando a gente tem uma discussão sobre tecnologia, a gente tem um pensamento filosófico que vai dar origem à discussão de tecnologia, até pós-tecnologia, né? A gente vai pensar hoje tecnologias como inteligência artificial, é incontornável a gente não fazer um debate filosófico sobre inteligência artificial, né? Ontem mesmo eu estava num debate, né, que se falava muito sobre a geração de vocês, né, que é chamada de geração Y, né? Ou seja, aquela que vem depois dos millennials, né, que vem depois da geração X. Tem um debate aí se eu sou da geração X ou da millennials. Eu sou nascido na década de 80 ainda, né? Tem essa repartição aí. Mas a geração de vocês, especificamente, é uma geração muito especial, né? É uma geração que realmente rompe paradigmas que desde os baby boomers não se acontecia, né? Baby boomers, aquela geração que nasce ali pós Segunda Guerra Mundial, né? Que muda toda uma estrutura social e etc. Mas a geração de vocês, particularmente, como que a gente define vocês aqui? Vocês estão aí? Vocês estão tão quietos? Não estão falando nada? Que essa é uma das características da geração de vocês, né? A incapacidade de prestar atenção, né? Tanto que eu fiz essa pergunta agora e ninguém se manifestou. Pois é. Mas estão aqui sim, estão falando aqui. Pelo menos a Camila, a Vitória e o Augusto estão aí. A gente consegue definir a geração de vocês por aquela geração que já nasceu principalmente com a internet, né? Só que não a internet acaba sendo quase que um escopo de observação, né? Porque não é necessariamente a internet, mas sim a sociedade de informação, né?
Eu não nasci com a internet, mas eu fui vivendo e vivenciando o desenvolvimento da internet, né? A minha infância, eu ainda fazia parte daquela sociedade em que a preocupação era a TV, né? A preocupação informacional era a TV. E principalmente no Brasil, na nossa conduta aqui, principalmente a TV aberta, né? Apesar ali que eu lembro de já ter contato com a TV a cabo ali ainda na minha infância, né? Que minha mãe teve a oportunidade de ter a TV a cabo na época, que era uma loucura. Só que a TV a cabo na época, pessoal, era 40 e poucos canais, né? Mas pra gente era uma loucura, né? E me lembro bem do desenvolvimento que foi tendo e a gente foi acompanhando da internet e dessa estrutura tecnológica, né? Vitória, mas isso daí é realidade, nossa realidade brasileira, né? Mas apesar, Vitória, que você só tinha TV mesmo, você já nasceu na geração que tinha acesso a essa informação de outras formas, né? Na escola, nas próprias estruturas na época já tinha as lan houses, né? Tinha todas essas questões, né? O próprio telefone, né? O próprio celular, etc. Mas eu imagino que a sua forma de busca de conteúdo, veja só a exemplo, Vitória. Quando eu me lembro até hoje muito bem que eu estava ali, provavelmente, eu não lembro em que série que eu estava, mas eu precisava fazer um trabalho, né? E era um trabalho que eu fui fazer no final de semana, né? No final de semana. E a escola estava fechada. E eu fiz um ato que vocês não imaginam mais fazer, né? Minha mãe me levou até a biblioteca municipal, a biblioteca pública municipal no sábado, né? Minha mãe me deixou lá, foi fazer as coisas dela, eu fui à biblioteca pública municipal e olha que loucura. Lá eu fui na sessão da matéria que eu queria ter, sessão da matéria que eu queria encontrar a informação, peguei enciclopédias e fui buscar ali a informação, né? Mesmo a Vitória que revelou pra gente aqui, que nasceu com a internet, mas só tinha TV mesmo, provavelmente tinha um espaço de busca na internet sobre essas questões, né? Ou seja, a gente tinha aqui uma relação bem diferente. Na minha geração ainda teve uma relação. E eu me lembro bem, quando eu estava na escola, e a escola que eu estudava na minha cidade, ela tinha um provedor de internet na época, né? Então a gente foi muito pioneiro ali na escola que eu estudava em ter aulas de informática. Era muito diferente, pessoal, porque não era tão informacional assim. A gente basicamente aprendia a digitar, mexer no PowerPoint. E site pra gente, basicamente era o charges.com e o Mortadela e o Assustador, que a gente entrava e ficava morrendo de medo de ver o fantasma da menina no banheiro. Não tinha muita opção, né? Mesmo a busca informacional não era tão bem vista. E aquilo a gente foi acompanhando, desenvolvendo. Quando eu fui entrando na adolescência, as primeiras redes sociais foram aparecendo, né? Eu lembro que ali na primeira adolescência foi começando a aparecer os chats, né? Primeiro com os chats de portal, né? Por exemplo, Terra e o UOL. Depois o Mic, isso vocês nem sabem o que é, provavelmente. O ICQ, até que foi para o Messenger. E no Messenger a gente achava que tinha chegado no ápice da informação tecnológica digital, né? Porque a gente poderia conversar em tempo real com os nossos amigos. E claro, as redes sociais, ali junto com o Messenger saiu o Orkut, né? Depois o Facebook ainda nessa época. E daí, quando a gente achava que nada poderia melhorar na informação e no acesso à informação, veio essa porcaria aqui, né? Veio essa loucura, em que fez a comunicação pelo computador ficar totalmente inacessível, porque eu não precisava mais sentar na frente do meu computador para conversar com meu amigo.
conversava pelo celular. Parece meio óbvio, né? Tinha os joguinhos, né? Eu também lembro. Jogos.com, Iguinho, fliperama.com, vários sites para jogar joguinhos. Eu penso, parece muito natural, né, o advento do celular hoje em dia. Mas é difícil tentar explicar para alguém o que é o 3G, o 4G, o 5G, a informação pelo celular. É um debate filosófico bem complicado, né? E onde a gente vai parar, né? A gente já tem acesso às redes sociais, a nossa forma de se comunicar é cada vez mais rápida e cada vez mais... E onde eu quero chegar com isso, né? Vejam, pessoal, ali na minha geração, eu já saindo da adolescência, quando a gente já tinha o MSN Messenger, né? Que era, pra gente, a expressão máxima de comunicação, né? Juntamente com o Orkut, com o Facebook, principalmente o Orkut. A gente sentava na frente do computador para conversar com alguém, né? O Orkut, a gente fazia fóruns, debates, discussões, né? Isso foi mudando. Eu me lembro bem, eu já na faculdade, com o advento do Instagram, uma rede social que para mim era bem estranha, porque uma rede social onde você só postava foto, mas no Facebook você postava foto e ainda podia conversar, então não era melhor o Facebook. Não, a imagem começou a ser mais importante. Logo depois veio o Snapchat, vocês lembram do Snapchat agora, mas mais recentemente, né? E o Stories do Instagram, que nos dava um tempo de 15 segundos para passar informações. E eu me lembro de isso me assustar do ponto de vista filosófico, porque eram 15 segundos que ninguém esperava até o fim. Já perceberam isso? Como que você consome stories? Você segura o celular assim, olha para ele e fica esperando passar, ou você vai apertando? Seu tempo de digestão da informação por foto, sem texto, é menor que 15 segundos. Daí a gente tem o advento do TikTok agora, ultra recentíssimo, do Reels, no Instagram também, que é uma forma de comunicação profunda, sem profundidade, muito rápida também. Ou seja, pessoas contam histórias completas naquele espaço de 30 segundos. A informação ela é rajada, né? Quando vocês querem fazer um trabalho que eu vou passar para vocês, a maioria de vocês, naturalmente, não lê o texto que eu passo. Vocês leem parágrafos sobre o texto que eu passo, advindos da internet, e sentem que aquilo já é o suficiente. Vitória, como que ela chama? Clubhouse, é um negócio assim, né? Aquela que é por áudio, só por áudio, um podcast eterno. Essa questão do podcast é bem interessante, Vitória. Porque o podcast e o Clubhouse, eles têm um conceito que é a multitarefa, que tem tudo a ver com o tempo de vocês. Como assim? Vocês entraram na geração do fim da música comprada, né? Vocês já entraram quando a música era baixada em MP3, né? Eu me lembro bem como que funcionava antes, tanto no tempo do vinil quanto no tempo do CD. Eu gostava de ouvir música, né? E depois no tempo de baixar a música pela internet, ilegalmente, né? Você parava para ouvir a música, né? Era uma coisa, você tinha o seu rádio em casa, você colocava o CD, colocava o vinil e ouvia. O podcast ele pode ser longo, cheio de muita informação e muito debate. Só que ele é feio para multitarefa. Você não põe um podcast, senta e ouve. Você está trabalhando, ou seja, você está trabalhando, você está estudando. Essa é a geração de vocês, é que está estudando enquanto ouve outra informação. Você está lavando louça, está arrumando a casa, está no trânsito. A ideia do áudio é a ideia multitarefa. Muito bem apontado aqui pela Vitória. O audiobook está cada vez mais crescente. Clássicos, né?
A hiperatividade da geração de vocês não é capaz de fazer uma coisa só. Quando vocês precisaram de mais profundidade de informação, como uma leitura, por exemplo, vocês deram um jeito de fazer uma leitura multitarefa, ou seja, um áudio que você ouve enquanto faz outras coisas. Vocês já me contaram, colega de vocês já me contaram, que vocês baixam essa aula aqui, transformam em áudio e ficam ouvindo durante outras tarefas, outras aulas. Porque não se tem mais a paciência e a capacidade mental. Isso é capacidade mental mesmo. Não que seja ruim ou bom. Na verdade, me parece o contrário, né? Porque a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas de reflexão sobre uma coisa só. O ato. Passamos 20 minutos falando disso por quê? Porque o ato, ele é mais importante que a reflexão. O recebimento da reflexão sobre vocês, da geração da tecnologia da informação, ela é o ato de refletir. Né? A minha geração ali foi a última que o ato e a reflexão eram separados. Né? Eu já entro nessa questão da falta de tempo, Vitória. Essa é questão importantíssima que você colocou da falta de tempo. A gente era uma geração que tinha uma sala de aula ainda muito mais autoritária, que a atenção era obrigatória, né? Então eu fui ali da última leva de que o ato ele deveria ser praticado separando-se da reflexão. Então o momento da escuta, o momento da leitura, o momento da reflexão era separado do momento do ato. A aula não tinha nenhum outro ato a não ser a escuta. A música não tinha nenhum outro ato a não ser a escuta. A leitura não tinha nenhum outro ato a não ser a escuta. A reflexão, o conhecimento, ou seja, essa apreensão mental, que lá em Platão a gente chamou de alma, ela era separada do ponto de vista da ação. A ação era separada do ato. Isso durou até vocês, onde a reflexão faz parte do ato. O consumo, ele entra, não o consumo de dinheiro, o consumo de consumir elementos. Vejam só, prestem atenção nessa dualidade. Reflexão e consumo de informação são coisas diferentes. A reflexão, ela vem de um paradigma, ela vem de uma estrutura de negação do ato. A reflexão, ela está numa estrutura de contemplatividade. O que é a contemplação, meus amigos? A contemplação é a apreensão de algo a partir da inação, do não ato. Você não age para contemplar. Isso se dá sempre no campo do conhecimento. Isso se dá sempre no campo do conhecimento. Imagina. Peraí. Deixa eu olhar vocês mais de perto aqui, que é mais fácil de eu observar vocês. Apesar de que vocês não ligam a câmera por nada no mundo, né? Eita, nós, vou falar para vocês, viu? A contemplação, a gente pode pensar como um não ato sobre a apreensão da alma. Imagina aquela pessoa que, pelo ato, pelo agir, desenvolve seu corpo para subir no Monte Everest. É um ato. E daí, quando ela chega lá em cima, ela faz o quê? É uma pergunta natural, né? Ela não faz nada. Ela não faz. Ela é um não agir. Ela só reflete, ela só contempla. O não ato não significa a inatividade geral.
ela é uma inatividade do plano terreno. Mas a atividade do plano da alma é a contemplação. A contemplação sempre foi uma das discussões mais interessantes do ponto de vista filosófico, porque a contemplação está na história, no pensamento, né? A contemplação, ela é um ato tanto do mundo antigo da filosofia quanto do mundo religioso da modernidade, né? Assim como Sócrates contemplava o tempo todo, ou seja, não falava, não agia, não lia, não fazia nada a não ser contemplar, né? A gente tem, por exemplo, a imagem do jejum. O jejum é um ato de contemplação, uma negação do ato natural, que é o comer, né? O comer também é um ato natural, né? O jejum. Pensa nas escrituras do Novo Testamento, como, por exemplo, o jejum de Jesus de Nazaré. O que ele faz nos 40 dias? Não, ele não o faz. Ele contempla como aproximação da ideia religiosa de Yahvé, de Yahweh. Entendem essa relação? Um exemplo teológico. A contemplação, ela sempre foi, ou seja, o pensamento, a reflexão, vamos colocar aqui, ela sempre foi separada do ato. Ela sempre teve um espectro diferente da ação. Até vocês. Vocês não têm mais isso. A reflexão, a contemplação, ela faz parte de uma ação. O seu pensamento sempre está ligado a uma ação de fazer. Você não contempla a informação, a leitura, por exemplo. Você consome. O consumir algo, não necessariamente financeiramente, mas o consumo, pensa na estrutura de comer, você consome como ato e não contempla como reflexão. Você consome o podcast, você consome o audiobook, você consome a rede social, você consome a aula. A reflexão passou do espectro da reflexão, que era uma inação, que necessariamente não podia estar relacionada ao ato, e passa a tecnocracia do ato. Ou seja, o ato passa a ser centro de todas as funções da sua geração. Esse pelo menos eu não preciso me incluir. Normalmente eu me incluo, só que minha geração é outra. Eu sou o último dessa geração. Aqui, né? Eu e o professor Matheus somos os últimos dessa geração. Estamos aqui na casa dos 30 ainda, né? Bom, entendem? Conseguem entender essa diferenciação do que é consumo e do que é reflexão? O consumo, ele passa a ser até antropofágico. E agora é um dos pontos mais delicados da relação de vocês. A afetividade. As relações afetivas. A afetividade de vocês é uma afetividade de consumo. As relações, aquilo que tem um pensador que eu não sou tão fã, não concordo tanto, mas que é muito popular e eu deixo toda a relevância que ele tem, que é o Bauman. Você já deve ter ouvido falar, que ele fala das relações líquidas. Já ouviram falar das relações líquidas? Da modernidade, as relações como são líquidas na modernidade, que de fato isso tem um sentido sociológico e filosófico muito valioso. As próprias relações que a gente tem são relações de ato. Você é antropofágico nas suas relações, você consome as suas relações, você consome suas amizades como ato, você consome seus parceiros afetivos como ato. É muito delicado, é muito sensível. Deixa eu ver aqui, Vitor. Tem como consumir algo sem que aquilo seja algo momentâneo, passageiro, apenas por consumir? É aí que está a grande pergunta, Vitória. Sempre teve. Sempre teve como contemplar, né? Sempre teve como contemplar algo fora do tempo. Sempre teve
uma possibilidade de que não necessariamente o começo e o fim não fosse real a partir do elemento temporal. Pensa no soneto da fidelidade do Vinícius de Moraes. Lembra do soneto da fidelidade do Vinícius de Moraes? Que seja infinito enquanto dure. Né? A duração infinita. Essa não era um consumo da relação. Aqui a gente tinha uma contemplatividade da relação. Estava fora do tempo, fora do consumo. O que se percebe é que a nossa interpretação atual nas próprias relações é uma relação de consumo, de ato. Eu ajo no relacionamento como uma espécie de agir para algo. Quando esse consumo do agir para algo não pode ser mais encontrado, o relacionamento acaba. Seja da amizade, seja do relacionamento amoroso afetivo. Então, sim, tem como não consumir as relações só se a gente conseguir entender que determinadas relações, assim como Platão falava pra gente, estão no campo da alma e não no terreno. Não estão no ato, não estão na ação. A Camila pergunta como consumir coisas ou pessoas superficiais. Camila, a superficialidade está no ato. Olha só que interessante, Camila. A superficialidade, ela está justamente na nossa relação. A conexão está instável. Pessoal, se eu cair aí, apareceu para mim que minha conexão está instável. Se eu cair, por favor, me avisem no chat ali nosso, tá? No WhatsApp. Porque aqui continua para mim, às vezes demora para perceber. Bom, a superficialidade, Camila, onde que está a superficialidade de quê? A superficialidade dos atos, das ações. Vocês estão assistindo Big Brother? Estão assistindo Big Brother? Eu tô. Sou fã de reality shows. Sou extremamente fã de reality show. Sou todos eles. E o Big Brother em especial. Né? Adoro. Quem que não tá aqui? Alguém falou que não. Augusto, se eu fosse você, eu assistir. Aquilo é de uma profundidade antropológica fabulosa. Tem uma justificativa muito interessante ali nesses sujeitos do Big Brother, que é sempre sobre essa tentativa de consumir o superficial. Sempre tem aquela questão, eu me afasto de determinada pessoa no jogo, porque eu não sinto nela, eu não vejo nela a verdade. Fala clássica da Rafa Kalimann no passado para Flyslane, né? Não vejo verdade em você. Né? Exatamente, Vitória. Pela primeira vez na vida a gente se uniu, o Brasil inteiro se uniu para tirar a Carol Conká, né? Esse ver a verdade, né, é uma busca de ato. Né? Eu não vejo os seus atos refletirem, né, Camila? Refletirem uma verdade que eu busco. Aqui está a superficialidade que você perguntou, Camila. Porque às vezes acontece, por exemplo, por que eu estou dando exemplo do Big Brother? Que a gente acha a jornada, para usar uma palavra da Lumena, uma jornada da pessoa extremamente complexa a partir das suas relações que ela vai criando, porque a gente está observando de fora. É um experimento filosófico, pessoal. Você está vendo uma pessoa de fora, a partir dos atos dela, tentando refletir a exceção da própria essência da pessoa. Então, daí outro participante vai lá e fala, eu não vejo que você tem verdade. Ele está buscando os atos superficiais. Você, no seu assistir, você está conseguindo ver elementos não superficiais. Isso significa, Camila, que todo mundo é profundo. Mas a nossa concentração na ação só vê o superficial. É a nossa tendência. Só vê o ato. Só vê a ação. E no fundo, o que quer dizer no fundo, quando a gente fala no fundo? Fora do ato, a psique, sempre há uma complexidade individual. Mas essa foi abandonada pela gente.
A gente abandonou ela em detrimento do ato. E é isso que Aristóteles vai tentar mostrar pra gente. O que é a arqueologia do ato? Compreende? É lógico, Augusto. É muito mais fácil, não só mais fácil ir atrás do superficial, não só mais fácil, como perceptível. Para a gente entrar num plano contemplativo com uma pessoa, e eu te falo, Augusto, e assim para Camila também, dos elementos de entrar no fora do ato, no contemplativo, com pessoas é sempre muito mais fácil do que com pensamentos. É mais fácil você sair do ato e ir para a contemplação numa pessoa do que, por exemplo, na filosofia. Porque a pessoa ela tem uma delicadeza de vivência que você tem também. Então, quando você consegue penetrar na contemplação aquela pessoa com muito mais facilidade, apesar de ser incômodo e muito melhor ir pela estrutura superficial do ato. Mas a pessoa ainda é o exercício mais fácil da gente conseguir entrar fora do elemento da ação. Né? Pensem, como último exemplo, antes da gente fazer aquele intervalinho que eu venho fazendo de 5 minutos toda semana, para que vocês pensem aí, problematizem essas questões, é a ideia mais antiga do mundo, que é a ideia do apaixonar-se, que a gente discutiu no amor platônico. A paixão não é ato, é pura contemplação. Porque ela não significa um fazer. Tem um fazer, mas ao fazer você nem sabe que ato tomar. A pessoa apaixonada, quando tá com a outra, ela quer fazer um monte de coisa. O ato quer abraçar, beijar, etc, várias coisas, mas ela tem aquele sentimento de eu não sei nem o que fazer. Tô correto? Quando você tá com uma pessoa que você gosta, que você se apaixona, você tem esse pensamento do eu não sei nem o que fazer com ela. Porque não tá no campo do ato, tá no campo da contemplação. O ato não é suficiente. Compreende? Bom, eu quero que vocês reflitam sobre isso agora em 5 minutos, tá? Até as 10h17, que é aquele intervalo que eu estou dando toda a aula para que vocês pensem nessas questões. A gente ainda não entrou na matéria aristotélica por si. Isso daqui é uma introdução, mas que traz muitas pirações aí da nossa cabeça. Então, daqui 5 minutinhos a gente volta, vão ali na cozinha, bebe uma água, refletindo. O ato que você vai tomar é beber água, mas a sua cabeça eu quero que ela reflita, contemple esses 5 minutinhos. Em 5 minutinhos estamos de volta, fazemos uma chamada e continuamos a matéria. Valeu?
voltei. Vamos fazer então a chamadinha aqui. Vou pausar a gravação enquanto eu faço a chamada para vocês. Algum comentário, alguma pergunta sobre depois a gente fez a chamada, que a gente tem agora essa questãozinha, né? Então, recapitulando, o que a gente vai ver é, em Aristóteles, uma passagem de uma virtude natural, inata, para uma virtude que busca uma finalidade, um fim virtuoso, concreto, mensurável, que pode ser medido. E assim rompendo com a natureza de Platão. Né? E assim romperam com a natureza de Platão. Deixa eu ver se eu estou gravando. Estou gravando. Bom. Ok. Essa trilha sonora maravilhosa atrás da gente. Quem não conhece está perdendo muito tempo da vida. Porque essa é a trilha sonora, a soundtrack do jogo Elder Scrolls V Skyrim, um dos melhores jogos já produzidos na história. Né? Saiu lá em 2011, eu jogo até hoje. Né? Eu jogo até hoje. É maravilhoso, maravilhoso. Quem não jogou, jogue. Tá? Jogue Skyrim, um RPG lindo, fabuloso. Né? Eu sou apaixonado por Elder Scrolls. Sou mesmo. Acho fabuloso. Senhor dos Anéis foi, Melissa, foi o que eu deixei semana passada atrás. Mas hoje é Skyrim. Augusto, o começo é confuso, porque é aquele RPG complexo, né, de ter que escolher casa e classe, mas depois fica maravilhoso, maravilhoso. Como é um jogo de 2011, eu tenho, hoje, se for juntar todas as, tanto no computador quanto no PlayStation, que eu passei do PlayStation 3, depois pro 4, né, no Skyrim, eu acho que eu tenho mais de 5.000 horas de jogo, É que é muito tempo, né? Mas eu não consigo, mas eu sempre volto a jogar, é maravilhoso. Incrível. Não sei por que eu tô falando isso, né? É que eu sou fascinado por Skyrim, então sempre gosto de fazer. Tô aqui ansioso por Elder Scrolls 6, né? Estamos aí esperando o novo, que vai sair, sabe lá quando, provavelmente em 2025. Tá bom. Então vamos lá. Aqui eu fiz uma relação, pessoal, que é muita coisa pra gente ver. Então eu fiz esse quadro para que depois vocês copiem, anotem, consigam estudar a partir dessa ideia, porque a gente tem muita coisa aqui para falar sobre esse rompimento da naturalidade, né, de Platão e o ato de Aristóteles. Vai ter mais coisa, a gente vai ver aqui que vai ter mais coisas para a gente falar, mas eu acho que a gente encerra a aula nessa tela hoje aqui, né, nessa tela. Para a gente tentar entender um pouco esse rompimento com o platônico que o Aristóteles vai fazer. A gente fala de virtude, e naturalmente, eu quero que vocês se lembrem, se a gente está falando de justiça, tanto em Platão quanto em Aristóteles, a justiça repousa no plano da virtude. Né? Então, o plano da virtude, não sei se vocês veem meu mouse mexendo aí, espero que sim. No plano da virtude, né, dentre as virtudes, a gente tem o local da justiça, né? E bem, pessoal, virtude, aqui na flechinha para a direita, em grego, a gente pode chamar de areté, né? Essa palavra aqui, eu transliterei aqui para vocês como areté, né? A virtude, esse plano da virtude, é um plano essencialmente ligado àquilo que a gente discutiu em Platão lá passada, que é do estético, né? Do estético como um movimento filosófico. Aquela aesthesis, né, que a gente discutiu lá passada. A areté, ela se baseia, essa virtude, essa areté grega, ela se baseia necessariamente no plano da estética, porque o que é justo? Justo aquilo que é bom, belo e justo. O que é virtude? O bom, o belo e o justo. Né? Se o justo faz parte da estética da areté, a virtude da justiça é uma virtude perfeita, porque por si ela é justa, mas além de justa, ela tem que ser boa e bela. Belo aqui no sentido, a gente falou aula passada, é porque a gente tem de um lado, né,
o bom como ato, né? E o belo como contemplativo. É isso que a gente estava discutindo até agora. Então a gente tem o ato bom, a contemplação da beleza e a justiça como fim. Então a areté, ela é sensorial, cognitiva e finalista. Entendem? Ela é sensorial, boa no ato, a virtude, a areté, é boa no ato. Ela é bela na contemplação, no conhecimento, né, a beleza, e justa na finalidade. Então a justiça, que já faz parte das teses, para que ela seja necessariamente uma virtude, uma areté da justiça, ela tem que ser justa, mas ela tem que ser de ato boa e de estética bela, de contemplação bela. Porque às vezes, pessoal, o ato ele pode ser justo em relação a algo. A vingança pode ser justa em relação ao mal exercido. Só que ela não é boa, né, porque ela é unilateral, e ela não é bela, ela não é estética, porque ela não resolve a estética, a contemplação do ato injusto. Consegue compreender isso? É aqui que a gente tem essa definição da areté. A areté, ou seja, a virtude, ela necessariamente depende de um plano estético, de um plano de aestésis. Para que a gente possa definir que a justiça não está só no ato justo, mas a virtude ela está no ato justo, bom e na contemplação da beleza do ato. Isso daqui é bem revelador para o conceito filosófico grego, porque isso explica muito bem o que a gente está buscando como virtude da justiça. Né? Bom, e a areté, né, da justiça, esse plano da areté, ela se comunica diretamente com o local em que a justiça se aplica, né? O local da justiça. Então, onde está a justiça? Onde está a justiça? Bom, como a gente viu nas duas últimas aulas aqui, em Platão, vocês podem ver pela essa flechinha que faz essa escadinha aqui, ela está na alma, né? Ou seja, se ela está na alma, no plano do conhecimento, no plano da meditação, no plano da reflexão, no plano da contemplação, ela está no conhecimento. E, por conseguinte, a justiça, a areté da justiça, a virtude da justiça, está naturalmente em todos nós. Né? Está na alma. Ela se manifesta de formas diferentes por causa da nossa qualidade de alma, lembra-se? A qualidade das nossas almas, a alma de bronze, a alma de prata e a alma de ouro. A qualidade da nossa alma define a nossa ação, porque ela já está na gente, ela é contemplada e ela tem uma ação secundária que nos faz observar a qualidade dessa justiça. Ou seja, a areté da justiça em Platão, ela já está na gente. Ela se manifesta pelo ato, mas ela já está na gente. Ela é manifestada por uma ação. Né? Isso a gente já entendeu das últimas aulas. Já em Aristóteles, a gente sai do plano inato da virtude. A areté não está mais na gente como natureza. A nossa natureza não tem uma virtude da justiça ou qualquer outra virtude inata. Para a estrutura platônica, para a estrutura do aristotélica, a justiça ela sempre estará no plano da finalidade, ou seja, da revelação, que aqui a gente chama de telos. Telos, a gente traduz aqui, a tradução não é tão difícil, a gente pode traduzir tranquilamente como finalidade. Né? A justiça está no fim do ato, no resultado da ação. Se não está na alma e sim no terreno, no resultado da ação, no telos do agir, na finalidade do agir, por conseguinte, ele vai se amoldar àquilo que a gente tem no conhecimento. Ou seja, a apreensão da justiça não se dá de forma natural, mas se dá de forma aprendida, que vai justificar a finalidade observável do ato. O ato que importa. Né? O ato que importa para Aristóteles, e não aquela reflexão natural da justiça. Compreendem? Bom,
Assim, a gente tem que entender aqui esse telos, essa finalidade, nas suas dimensões. Né? Para entender o porquê que o telos está em oposição à alma inata. Ou seja, alma e ato são oposições. Pessoal, dentro dessa finalidade, que não é natural, isso vocês entenderam? Não é natural. Repito, para Platão já está lá a nossa virtude. A gente só exercita o seu ato para que ela se revele. Lembra da revelação? A ideia de exceção e revelação do ato? Pois bem. No Aristóteles, não. Ela necessita de um costume, de uma aprendizagem. Por isso, o telos, a finalidade do ato, ela pode ser dividida em 3 paradigmas. Tá? O primeiro deles, sendo no que a gente pode chamar de teoria, que está puramente no campo da contemplação. Aqui, ó, teoria. Aqui está transliterado em grego antigo. Tá? Teoria. Vejam, a teoria não é inata como a gente poderia pensar numa teoria da justiça, da virtude, da areté da justiça dentro do plano inato da alma do Platão. Aqui a gente está pensando em telos, em finalidade. Então a gente está pensando em teorizar, de fato, essa finalidade do ato. Fazer uma teoria sobre o fim do ato. Né? Mas a gente tem que entender, essencialmente, o que significa teoria em grego. A palavra teoria. Né? Teoria tem uma primeira parte da palavra observada na ideia de thea, que a gente vai ter como espetáculo, por exemplo. É uma das traduções possíveis aqui que eu destaco para vocês. Ou seja, amostragem, público, o visível, né? O espetáculo, o ato de mostrar. E oral, né? Que a gente tem a outra parte de oria, né? Teoria, thea, oral, que é olho, visualização. Vejam só que interessante. Isso, teoria em grego, é a definição de uma palavra que a gente pode chamar de fenomenologia, que basicamente é o meu olho, o meu olhar, contemplando um objeto mostrado a mim. Só que vejam que eu coloquei a tradução de thea a partir de espetáculo. Por que espetáculo? Pense num espetáculo teatral. Você está vendo aquilo. Só que dentro daquele espetáculo tem os textos e os subtextos de interpretação, correto? Tem uma mensagem a ser passada. Então, seu olho, sua visão, ela reflete, ela não é subjetivista. Você é um observador daquilo que acontece no espetáculo. Com isso, você incita o seu conhecimento, por meio da contemplação, para tentar compreender em hipótese, como uma hipótese, os significados daquele espetáculo. Os significados daquilo que você vê. A teoria a respeito desse objeto não é isso, é um lápis. A teoria desse objeto é observar isso como um meio de interpretação, como um meio, né? E meu olhar é contemplar os seus significados para além do objeto. O que é mostrado para mim, o meu olho, minha visão, ela pode refletir sem prática, só no campo da reflexão. Refletir sobre esse objeto. Assim que você faz filosofia normalmente, né? No campo da reflexão. Compreendem isso? Não sei se eu estou passando muito rápido sobre esse conceito. Me perguntem se vocês não estiverem entendendo isso. Tá? Perguntem se não entenderam esse conceito. Dá um tempinho para vocês aí para perguntas. Porque vocês não ligam o microfone, né? Nem a câmera, nem o microfone, não ligam nada. Ficam só pro chat, então tem que dar um tempinho para vocês digitarem, né? Vocês vão ver só, uma hora eu vou me irritar e vou começar a dar ponto extra para quem tiver com a câmera ligada. Mas não nesse bimestre, porque esse bimestre vocês não sabem quanto que a avaliação é difícil, né? Então quando vocês estiverem com nota baixa depois, daí quando vocês estiverem precisando, eu começo a dar esses pontos. Nossa, professor, como você é sádico de forma nenhuma. Justo.
Alma de ouro. Tem que ser difícil, né, Vitória? A gente tem que exercitar a nossa virtude da contemplação. Eu tenho que pegar essa geração Y de vocês aí que tá acostumada com Reels e Stories e botar de cara num texto ali para refletir. Esse é o meu objetivo, trazer vocês de volta para reflexão e para contemplação. Bom, certo. Falado isso, tá? O segundo campo do telos, o segundo... Vai fritar mesmo, assim que tem que ser. Frita e depois a gente consome antropofagicamente o próprio cérebro para que ele faça sentido pra gente. Essa é o caminho. Bom, se tem o campo da teoria, tem o campo também... Deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui. Tem o campo também da frônesis. Opa, passei para frente sem querer. Bom, pessoal, frônesis, essa palavra aqui, essa eu já tenho um pouco mais de cuidado, um cuidado um pouco maior de traduzir. Porque tem uma tradução bem estabelecida de frônesis, por conta do latim, que a gente usa. Mas o problema é como a gente interpreta essa palavra em si. Frônesis, na tradução que a gente usa, é prática. Tá? Prática. O problema aqui é que talvez a nossa interpretação da palavra prática não seja a interpretação real da palavra prática. Tá? Por isso que eu coloquei o terceiro ato, né, do telos, da finalidade, que é a poiesis. Né? Porque normalmente o que a gente pensa como prática não é prática, tá? Na filologia da palavra, na semântica da palavra. É poiese, em português, poiese. Dou um exemplo para vocês. Porque se você fala, por exemplo, assim, essa teoria é muito difícil, mas na prática eu aprendo. Tá? Essa prática que você está falando, que provavelmente é trabalhar com aquele conteúdo, de fato, não é prática. É poiese. Tá? O agir de fato sobre algo, a ação final, né? Olha só, tem esse lápis. Peguei o lápis. Isso não é prática. Isso é poiese. A ação é poética. Poética. A ação de fato é poética. Esses conceitos, pessoal, frônesis e poieses, estão na obra aristotélica, na obra que eu vou passar para vocês ali inteira, integral, no AVA de vocês, que é um livro chamado Ética a Nicômaco. Tá? Ética a Nicômaco. A poiesis é o ato final, é o ato finalístico. Quando a gente fala em prática, ela não é necessariamente o ato final. A prática, que a gente vai chamar de frônesis, né, é aquilo que fundamenta, frônesis, um ethos, um logos de um ethos, uma etologia. O que é ethos e o que é logos, em grego? O Aristóteles vai explicar para a gente que dentro dessa frônesis está o ethos e o logos. Bom, o ethos é o costume, a aprendizagem, a interiorização de uma teoria. O logos é o fundamento frônesis, o fundamento prático dessa teoria. O que significa dizer, pessoal? Teoria é a arrumação, é a absorção do olho, do que eu vejo sobre aquele objeto. A minha relação que transforma essa teoria em algo palpável, e algo que também é teórico, na cabeça, que digere, deglute essa teoria para que ela se torne algo viável para o ato em si, isso é prática. É frônesis. Então, por exemplo, pessoal,
Uma pessoa te xinga, tá? Uma pessoa te xinga de um xingamento que você não suporta. A teoria vai ser a absorção da raiva, a absorção do bem e do mal, a absorção de quem é aquela pessoa, essa arrumação sobre a visualização do espetáculo representado por aquele ato do xingamento da pessoa. Certo? A prática vai ser você pensar que o seu costume de ato faz sentido por um fundamento levado pela teoria. Ou seja, o ato que você está pensando agora de dar um tapa na cara da pessoa é prática, não é teoria. A teoria é o sentimento envolvido no ato, as relações envolvidas no ato, o bem e o mal envolvido nesse ato. O pensar do agir, o pensar para o agir, o fundamento massivo do que é o ato é a frônesis. É um costume, ou seja, um ato que você conhece, fundamentado pela teoria. Quando você bate na cara da pessoa, isso é poiese. O que você normalmente hoje a gente chama de prática, na verdade é poiese. A frônesis, a prática, ela também é um pensamento, só que ela é um pensamento visualizado, mensurável, que vem de uma teorização, de uma hipótese fundamental ali que justifica, logos, fundamenta o seu costume visualizável. Consegue entender isso? Consegue entender isso? Bom, isso é importantíssimo. Bem, já falta 10 minutos para as 11, então a gente teve mais de 1h30 de aula, 1h45 de aula, já é bastante para manter a concentração de vocês, né? Já que vocês precisam pensar tanto na teoria quanto na frônesis dessa matéria. Provavelmente vocês vão ter que assistir de novo a aula, né? Daqui a pouco ela já vai estar no YouTube, tá? Quem tiver com dificuldade de entender, pessoal, e for mais auditivo, etc., lembre que lá no YouTube tem aula da manhã e da noite. Normalmente as discussões são diferentes, então às vezes ajuda, se você não estiver entendendo muito bem, assistir as duas aulas, ouvir, sei lá, como que você faz, né? É uma boa dica. Além de ler, né? Não só com a minha, como das outras matérias também. Bom, aqui a minha tá direto no YouTube, né? Então é mais fácil de acessar. Certo? Então a gente vai encerrar por aqui hoje. Desejo um bom final de semana para vocês. Se cuidem muito. Cuidado, a gente está num período crítico. Se cuidem. Aproveite esse final de semana para estudar, para contemplar, para utilizar a frônesis. Refletir bastante. Vamos sair um pouco da ação. Vamos para a contemplação. Beleza? Tchau!